Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje o tema é o incrível universo dos quadrinhos. Vamos mergulhar nesse mundo criativo e cheio de histórias apaixonantes com dois convidados que são gigantes no cenário nacional. De um lado, Fabiano Silva, ilustrador premiado e criador da trilogia Pajé, que não só conquistou o prêmio de melhor publicação de quadrinho do Brasil, mas também deu início ao universo HB, abrindo caminhos para novas histórias e heróis. Um prazer ter você aqui hoje. O prazer é todo meu, Júlio. Pô, galera todo J3, grande abraço pra quem tá assistindo. E vamos que vamos, né? A conversa vai ser muito boa. Com certeza, estou ansioso para ver aí o desenrolar dessa história, até se você pode dar algum spoiler pra gente, vamos observar. Vamos ver. Bom, do outro lado, Rafa Pinheiro, quadrinista multipremiado, diretor da Inco Criativo e uma das mentes por trás do Funktoon, que é o maior app de leitura de quadrinhos brasileiros. Rafa também está lançando Residium, um quadrinho oficial da Iron Studios, além de levar o patrimônio cultural de Campos para o mundo, com o projeto Casas Ilustradas. São muitos projetos, né? Já é um prazer ter você aqui hoje. Eu faço coisa demais, mais que eu deveria. Tudo bem, gente? Olá. Obrigado pelo convite e bora falar de Bi, que é a melhor coisa que tem. Com certeza. Mais uma vez, né? A gente foi falar sobre o Urban Sketch da última vez e agora quadrinhos na sua essência, né, Rafa? Eu tô em casa agora. meu elemento. Com certeza. Bom, o papo vai ser muito maneiro sobre criação, mercado e as histórias por trás das histórias. Então fica aqui com a gente, já se prepare para deixar seus questionamentos que eles vão responder ao vivaço aqui pra gente. Eu já tenho vários questionamentos e quero, né, eu acho que é uma oportunidade também pra galera, né, que muitas vezes tem né, a oportunidade de encontrar vocês aí em eventos, essas coisas, mas aqui também vai ter, né, tá aberto para eles deixarem seus questionamentos. E eu acho assim, quando eu penso em quadrinhos, né, em todas essas histórias que são criadas, eu acho que um questionamento essencial é tipo assim, cara, de onde vem a inspiração, né? A gente teve até um episódio sobre a galera, são escritores, e a gente fica no questionamento, porque, pô, não é todo dia que eu tô aqui na minha tranquilidade que eu vou ter uma inspiração para criar uma história fantástica, que tem que ser envolvente. Pode ser, né? Pode acontecer. Aquele café da tarde, aquela coisa. A inspiração está em todos os lugares. Todos. Como que é isso pra vocês? Então, vou até responder primeiro, só poder... Manda ver. Rafa tá na atividade ali. Rafa tá ali, tá concentrado. O interessante da trilogia Pajé, por exemplo, foi realmente regionalizar a questão da cidade de Campos. E trazer essa questão mesmo histórica, né? E por que não transformar um índio num super-herói, né? Sim. Uma coisa assim, totalmente diferente. Mas quanto ao universo HB que surgiu depois, isso foi praticamente a ideia toda do meu filho. Sério? Inclusive o HB da nossa editora é o nome dele, Heitor Barreto. Eu tava me perguntando isso, por que HB, né? É engraçado, muita gente pensava do lápis. Hein, Rafa? Pô, maneiro. A galera falava do lápis. Não conhecia extra por trás, não. Então, a história é exatamente do Heitor, o meu filho. E ele começou a fazer uma história de acordo com cada pessoa da nossa família. Que maneiro. Aí, logicamente, a gente não fez totalmente com nossa família, mas a gente começou a criar a expansão desse universo, né? E aí me deu outro tino da ideia. Eu falei, por que não isso tudo realmente acontecer aqui dentro da cidade? A regionalização trouxe um momento, para mim, foi um momento muito legal. Então eu sou responsável. Hoje eu não estou sozinho na HB mais. Né? Começou eu e o Heitor, só que hoje nós somos em 8. Né? São 4 roteiristas, 4 desenhistas e um editor-chefe também. Que um dos roteiristas é editor-chefe. Então os meus roteiros, mesmo... Atenção, galera! Mesmo sendo dono, passa pelo editor-chefe. Então, é por aí. Então, eu acho que essas inspirações, a ligação da história, a questão de você criar os muitos núcleos, fazer com que você estude. Pô, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Então, você vai criando. E eu não sei o Rafa. O Rafa não acho que não tem mais de 40, Rafa? Ainda não. Então eu que tenho mais de 40, posso dizer com mais tranquilidade. Quando a gente era mais novo, eu, por exemplo, a gente ficava dentro do banheiro e mamãe aloprava na gente. Né? Por quê? A gente ficava dentro do banheiro criando as histórias. E, impressionantemente, é o mesmo esquema. Você vai para um canto, vai para um café, vai começar a desenhar alguma coisa,
e aquilo vem. E aí o Heitor Muito massa. deu a centelha principal e a gente expandiu agora. Pô, o que eu acho muito legal é pelo fato de se passar em campus, né? É que, pô, você pode ir até o local, né? Você pode, tipo assim, tal ilustração eu quero, né, meio que ver de certo modo. Você pode também pesquisar certas coisas, né, no lance histórico ali em campus. Então, estando na cidade, tem muito mais acesso, né? Com certeza, fotografia, né? Uma série de coisas. Quero inclusive pedir desculpa à prefeitura, porque em várias histórias aqui eu quebro muitas vezes aqui a Praça São Salvador. Então. Tipo, Meninas Poderosas, cidade de Townsville. Toda hora cai, reconstrói. Como que volta a cidade de Townsville, não? Então, a cidade de Townsville. Mas, quero pedir desculpa, mas os heróis sempre consertam, sempre ajudam. Entendeu? Inclusive lá perto do Ferreira Machado ali, os danos ali na 15 de novembro, mas tá tudo certo. Vocês logo vão entender como que os heróis ajudam. E é isso. É tipo Vingadores, né? Vingadores também eles quebram tudo, depois consertam. Tá tudo certo, tá tudo certo. Sempre tem um milionário. Quebram toda hora, Muito massa. Rafa, como é que é pra você esse lance aí da criação, esse processo criativo? Cara, assim, é muito pessoal, mas ao mesmo tempo é muito fácil você chegar pra alguém e falar como é que você cria? Cada um tem o seu. É muito frustrante essa resposta, né? Então eu acho que, até como professor, é muito sobre olhar com atenção. Então o que você precisa fazer é olhar pro seu cotidiano, então olhar pro mundo ao redor e olhar com atenção e curiosidade. Então é ver as coisas, por exemplo, esse microfone aqui, como é que ele funciona? O que está segurando ele? Né? Então é fazer perguntas que você não faria ou fazer perguntas que uma criança faria, talvez, entendeu? É tentar se colocar no lugar de uma criança, porque as crianças exploram as coisas. Então, se você exercita... Isso é um exercício mesmo. Você exercita ser mais criativo, exercita fazer mais perguntas, questionar mais, você acaba tendo mais ideias e você tem que ter um caderno. Pode ser um papel, pode ser no celular, mas tem que ter um lugar para anotar essas coisas, porque eu já perdi muita ideia, porque eu tive a ideia e falei, não... Cheguei em casa e eu anoto. Realidade completa. Nunca lembro. Não, aí então tava dormindo, acordei, tive um sonho, falei, quando eu levantar eu anoto. Perdi. Foi embora. Cara, no bolso, eu tenho um de bolso, assim, pequenininho, porque... Tamanhozinho, gente. De bolso. Até tá com a canetinha acoplada assim, porque assim, a ideia veio, maluco, você anota. Depois, muitas vezes você anota a ideia, aí você fala, incrível. Aí você bota na gaveta. Daqui a 3 dias você olha pra ela e fala, que lixo. Normal, faz parte do processo, entendeu? A cada 5 ideias lixo, uma vai ser mais ou menos, a cada 20 ideias lixo, uma vai ser muito boa, e é isso, tem que jogar pra fora. Então, não fica com... Muita gente acha que minha ideia é ruim. A minha também. Todo mundo tem uma ideia ruim. Tem que jogar essas ideias ruins pra fora pra ideia boa sair. Então anota, tenta, experimenta, porque é processo. E esse lance de anotar é muito interessante. Eu mesmo fazendo Vox aqui, às vezes eu penso num tema muito maneiro, aí depois qual era o tema, não sei mais qual era o tema. Eita, né? É muito importante anotar, depois pra lembrar aquele lance. E essa questão das ideias, realmente, a partir do momento que você escreve, você, né, jogou ali, você vai olhar de novo, você vai refletir. Realmente, às vezes pode ser muito boa, às vezes pode ser melhorada, às vezes nada a ver, mas o importante é realmente colocar, né? Trazer ela ao mundo, vamos dizer assim. Porque você aprende o processo de ter ideia, entendeu? Você domina esse processo. E aí, quando você tiver que ter uma ideia boa, você vai saber como é que faz, entendeu? Como é que anota, como é que você entende a própria ideia, você olha pra ela e fala, essa parte faz sentido, essa parte meio mais ou menos, né? É tipo, sei lá, quer correr uma maratona. Você não vai correr uma maratona, vai morrer. Você treina, né, por vários meses até você estar pronto para maratona. 100 metros, 200 metros, vai você embora, vai estudando ter ideias, entendeu? É um processo como qualquer outro. E aí quando você tiver que ter ideia de fato, chegarem para você, eu preciso de uma história assim assado, então eu vou fazer um projeto assim assado para um coletivo, algo assim. Você sabe como é que faz, você está preparado para isso. Vocês têm em comum é que, tipo assim, vocês... O Rafa, por exemplo, né? Muito ativo ali no Instagram, e desenha lugares, né? Que ele vê, onde ele tá. Você tem os seus quadrinhos que são, né? Aqui em Campos. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes, né? Eu acho que diariamente a gente vai passando pelos lugares e a gente não presta atenção em nada. Tipo assim, às vezes você pega perguntando, mas tinha uma loja aqui? Tinha alguma coisa aqui? Porque a gente não presta atenção, né? Vira algo assim, cotidiano. Eu, por exemplo, que tô... né, eu moro aqui na cidade há bastante tempo. Tem vários lugares que eu passo aqui. Eu me lembro de coisas, por exemplo, vou falar coisas aqui, você não me julgue, porque você também vai ser julgado se você falar. Quem lembra da Casa Matos da vida aqui? Você não lembra? Eu não lembro. Então, eu tô aqui há 3 anos, não faço nem ideia. Não faz nem ideia. Mas esse lugar hoje que a gente tá aqui, por exemplo, era um banco.
Isso eu lembro. Banco do Vovô, esse eu sei por causa do livro. Então, aqui era um banco. Então, por aí vai. A gente vai aprendendo muito, né? Vai aprendendo muito. Até o Rafa falando sobre essa questão da roteirização, de você criar as histórias. Para você criar uma história, são tantos porquês que você tem que responder, né? Porque uma coisa é assim, as pessoas pensam que às vezes criar um universo de super-heróis ou um herói é assim, criei um herói e acabou. Mas por que ele tem o superpoder? Qual é o objetivo dele? Da onde veio? O que ele vai fazer com isso? Qual é a história dele? Como que ele conseguiu? São tantas... E isso é engraçado que eu fui aprendendo isso muito com meu filho. Porque meu filho era de criar uma coisa atrás da outra. Eu falei, calma aí. Para, freia. Fala pra mim aqui. Por que isso? Porque aí ele começou a entender os porquês e a gente foi lapidando isso. E essa questão de lapidação das ideias é um negócio muito interessante mesmo, porque é isso que faz a gente crescer mesmo. Sim, com certeza. O criativo, ele tende a ser a personificação daquele meme, que é um menino com a menina dando a mão assim, e olhando pra trás, vendo a outra menina passar. Assim mesmo, com as ideias, entendeu? Só que as meninas são as ideias. E aí a gente precisa se policiar pra... Eu tô fazendo essa ideia aqui agora, eu vou terminar ela antes de fazer a próxima. E se eu esquecer? Você anota, coloca na gaveta, e quando acabar essa, você faz a próxima, entendeu? Exatamente. Senão a coisa não anda. Pô, e tipo assim, uma curiosidade, né? Vocês dois têm publicações. Já teve, tipo assim, já rolou um feedback de um leitor que vocês ficaram assim, nossa, realmente isso aqui seria muito interessante. Tanto pra obra atual quanto pra uma próxima. Sempre rola. O que já rolou, assim, que foi marcante pra vocês nesse sentido? Fala aí, vocês lembram alguma coisa? Você primeiro, depois fala. Muita coisa, porque a gente fala com muita gente. Mas meu primeiro quadrinho que eu lancei foi o Salto, até tá esgotado já. Tem uma hora, é muito engraçado isso, que eu pensei, tem uma hora que o personagem ele tá espiando os outros personagens na janela, e aí vem ele, e aí ele escorrega, cai e tal. E alguém falou pra mim, pô, mas o maluco tá olhando na janela, ele não tá espiando pelo cantinho, ele tá inteiro na janela, assim. Óbvio que vão ver ele. E eu falei, é verdade, eu pensei na composição da imagem e não pensei que seria burro fazer isso, se ele tá espiando alguém, entendeu? Entendi. Porque às vezes a gente pensa muito no visual da parada e não pensa em como a coisa funciona, ou o contrário, ou a gente pensa muito em como a coisa funciona, mas o desenho não passa aquilo, então a pessoa chega pra você e fala, mas aqui aconteceu o quê? Com os alunos acontece direto, chego pra eles, o que aconteceu aqui? Ah, aconteceu isso, fulano fez isso. Mas não tem tecla SAP na tua história. Não tem como perguntar pra você o que aconteceu na história. Tem que estar desenhado aqui o que aconteceu na história, entendeu? Isso rola direto. Então, assim, é um ou outro, né? Ou você peca no que você quer dizer e preza por uma qualidade estética ali, ou você peca na qualidade estética e preza em contar uma história que só você entendeu, né? E já aconteceu comigo dos dois jeitos. E a gente vai melhorando aos pouquinhos. Eu acho que agora, por aí com essa reflexão. Faz tempo que eu não ouço um feedback bizarro, assim, de uma coisa que eu errei grotesca. Acontece, só que ninguém vê porque disfarça. Entendeu? Porque a gente aprende também a disfarçar mais. Assim. Fazer umas coisinhas. É interessante isso. Mas sabe o que aconteceu, rapaz, comigo? O Pajé, ele começa no Brasil Colônia, né? O número 1, você deve ter percebido, aí no Brasil Colônia. E no final ele dá um salto temporal pro século XXI. E aí eu tenho um grande amigo, ele deve estar assistindo, o Mal Marreiros. Ele é um grande ilustrador, desenhista, e ele é apaixonado pelo Pajé. E ele começou a desenhar cenas do intertime entre o Colônia até o século XXI. Ele falou, pô, você nunca pensou em fazer uma história assim, não? Eu falei, não é que é verdade? Agora, depois que tudo tá pronto, você me falou um negócio dele. Quem sabe lá na frente eu não lance realmente, mas são coisas que a gente vai pensando, né? A gente poderia ter ido mais devagar e tal. Agora já foi. Mas eu realmente até pretendo depois, eu falei com o Mal já sobre isso, e ele criou umas composições super interessantes pro Pajé lá, até uma caverna em formato de esqueleto, assim, um caveirão assim, um negócio... Sempre isso no He-Man já, hein? Mas não chegou a ser um castelo de Grayskull, né? É como se ele tivesse moldado ali, assim, um negócio muito legal. Eu sou sempre a favor de caveiras, né? E ele tinha uma onça, assim, uma pantera, sei lá. Muito interessante. Eu falei assim, cara, vamos pareceu mais He-Man ainda agora. Agora foi, né? Mas tem cavalo também, enfim, aí vai embora. Mas eu achei, assim, interessante porque ele é muito apaixonado
e topou, às vezes, fazer esse intertime, né? E aí, de repente, quem sabe, né? Não surgem umas 4 histórias aí, de repente, legais aí. Exatamente. Um negócio de ideia interessante, porque ainda nesse universo do Salto e do Silas, que é uma parada mais steampunk, aconteceram 2 coisas engraçadas de pessoas que trouxeram, né, que agregaram um pouquinho. Uma foi o cosplay, que tem um cosplay do Silas, que vai nessa CXP todo ano. Maneiro. E é muito maneiro, o cara é fãzaço, porque ele se chama Silas. E aí ele adorou o personagem e tal, e ele se veste sempre, aí ele vai, fica fazendo propaganda, chama as pessoas pra mesa, assim, é super divertido. Legal. E a outra coisa foi que eu conheci uma galera de RPG, que eu até trabalhando agora no Inco Studio, depois eu falo sobre o Inco Studio. Mas a gente tá trabalhando pra uma galera que faz RPG, e eles falaram, pô, você não quer fazer um RPG desse universo, não? Porque faz muito sentido, e eu falei... É verdade. E aí agora, tudo, né? E agora tá rolando, não tem nem braço pra fazer tudo. E agora tá rolando, é um spoiler aqui que vai ter provavelmente um RPG do universo do Silas Salto. Olha aí, gente. Não sei se pra esse ano ainda não, mas vai ter. Programas de muitos spoilers, muitos spoilers. Eu gosto assim, eu gosto de spoiler. Pô, e é muito legal a questão da RPG, eu sou muito fã, né? Jogo. E, por exemplo, é muito legal você ler um quadrinho, ler uma história legal e você se inserir. Porque ao mesmo tempo que você tá lendo, você já meio que se insere ali, né? Você fica bolado quando acontece alguma coisa que você não gosta, ou então você fica muito feliz por algum personagem, você tá ali ativamente dentro de uma história, é muito maneiro. O feedback que a gente teve do Residium, que foi muito legal, foi porque o Residium saiu primeiro como jogo. Então a galera jogou o jogo e aí viu e falou, então essa é a história da personagem, é assim que ela chegou lá, que legal, então tem essa conexão. Então o cara lê o quadrinho, aí joga o game depois e fala, nossa, eu me senti como a Coral. Foi muito legal essa transmídia, né? Você ter várias paradas acontecendo simultaneamente. Achei bem Arcane essa vibe. Assim... Não é... É tipo Arcane. Eu posso falar, não foi eu que inventei, a gente só fez o quadrinho. Ao vivo, confissões. Mas é porque a galera da Iron Studio falou, nossa, Arcane é muito legal, a gente quer tipo isso. Não, e realmente é muito legal. Não tem como, e chegou pra equipe criativa e falou, a gente quer tipo isso. E aí saiu tipo isso. E pra quem não conhece, faz uma sinopse do Residium. Tá, então, Residium é o lançamento que a gente fez na CXP esse ano, que é o primeiro lançamento oficial da Inco Studio, porque a Inco é uma escola, né, de quadrinhos e narrativa e mídias criativas e tal, só que a gente agora também é um estúdio de produção, então a gente faz quadrinho pra empresas, a gente faz quadrinho pra eles, vai fazer um quadrinho pra galera do DPA, Detetives do Prédio Azul. Muito legal, muito legal. Enfim, faz quadrinhos pra um corporativo ou pra PIs, assim. E aí, o pessoal da Iron Studio, que faz essas estátuas... Estátuas bonitas, todo mundo conhece essas estátuas. Top. Como não conhecer as estátuas da Pois é. E aí eles criaram esse personagem, né? O Igor Cato, que é o diretor de arte que trabalhou no God of War. Ele criou o universo de Residium junto com o João Marques. E eles falaram, a gente quer que seja transmídia. A gente quer vender boneco. E eles estão... Cara, não, parênteses. É genial. Os caras, por quê? Porque os caras eles vendem boneco dos outros. Então eles pagam pela licença do boneco dos outros. Eles fazem o boneco dos outros. Aí eles falaram, por que a gente faz um boneco nosso? E ganha 100% do dinheiro. Isso aí. E aí eles criaram um universo onde tem vários personagens e onde a protagonista, que é a Coral, ela é uma caçadora de recompensas num mundo que é uma cratera, que tem uma galera rica que mora em cima e uma cratera que mora embaixo. O paralelo tá muito claro aí, né? Pois é. E aí não existe um Arcane, mas existe o SIG, que são essas fumaças, esses gases que eles podem minerar e fazer coisas com eles e tal. E ela tem um gás próprio que dá uma coisa mais alucinógena. Maneiro. E aí ela costura bonecos, como esse bonequinho aqui, que estão aqui na capa, né? Que tipo uns pelúcias, assim. Esses aqui, ó. Bonitinho. Eu adorei a estética. É maravilhoso. E aí ela bota esse gás nesses bonecos e ela é caçadora de recompensa. Então ela vai tretar com a polícia, tretar com mafiosos. Ela ataca esse boneco, sai o gás do boneco e o boneco vira um monstrão. Ele não vira um monstrão de verdade, as pessoas veem ele como um monstrão, porque é alucinógeno, entendeu? Entendi. Uma coisa meio tipo, espantalho. Espantalho, vai falar. Um gás Só que, olha que genial. Então eles criaram uma série de bonecos, todos eles vendem, e aí eles viram outros bonecos que vendem também, porque viram monstros, entendeu? Olha que delícia. Não, eu já consigo imaginar várias pelúcias desses bichinhos. Já tem as pelúcias. Já tem? Tem as pelúcias. Que massa. Muito legal. É muito maneiro. Então é isso. Então, assim, ela, é a caçadora de recompensas, que está lutando contra esse regime, com esses bonequinhos, entendeu? E aí se mete em outras confusões. A mãe dela é a mais procurada, e a mãe dela se mete num lugar que não devia, e ela tem que resolver a situação da mãe. É muito legal, é muito legal. Bom, e aí a gente lançou o primeiro na CXP agora, e vai ser uma série de 6. E a gente vai lançar até 2027. Muito show. São 6 do principal, que é Tales of Coral, que é a principal, e outras 2 spin-offs que vão sair também. E em 2027 ou 2028, não posso falar a data certa ainda, porque senão me processo. Mas vai ter um game Double A. Então vai ser tipo um jogão mesmo, Assassin's Creed, assim, do universo. Que maneiro. A gente tá preparando o terreno pra sair o jogão.
Tem os joguinhos mobile agora, mas vai sair o jogão. Cara, e como é que foi a galera lá na CXP recebendo essa obra? Pô, é meio roubado falar isso, porque os outros quadrinhos tem a mesa. A pessoa, legal, Rafa Pinheiro, pá, conheço, ou então viu, achei bonito. Mas esse aqui tinha um bicho desse de 5 metros de altura lá, tá ligado? Então, assim, é covardia. Tem todo um stand Residium, tinha o boneco dela, grandão, assim, um tamanho assim dela, tá ligado? Tinha 3 cosplayers dela andando pelo evento. Então a coisa ganha uma proporção diferente, e aí as pessoas chegam e falam, eu tô ligado. Às vezes, tinha os bonequinhos na mesa, as pessoas paravam pelo boneco, e aí falavam, nossa, que legal, tá à venda. Eu, aqui não, mas tem a história do boneco aqui, ó. Que legal. Olha, e aí vendi o gibi, entendeu? Muito massa. É muito diferente, assim, do resto, você ter outras coisas pra além do quadrinho, entendeu? Com certeza. Isso é muito importante, porque a gente quer, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer adquirir. Do mesmo jeito, aqueles bonequinhos. Aqui, ó. Tem nem o que dizer, né? O fã é colecionador, gente. O fã é colecionador. É isso. O fã é colecionador. Pô, e dá pra perceber, já tô ansiosa pra ler, porque parece ser uma história muito envolvente. E, assim, em histórias envolventes também é o Pajé, né? Eu quero que você conte um pouquinho da história pra galera. Então, até falando sobre a questão do produto mesmo, o Rafa falou uma coisa muito importante. Eu comecei como eu sou designer por formação, né? E desenhista, eu me formei como desenhista publicitário em 1992, eu tinha 16 anos. Bem novinho. Eu tava nascendo. Tava nascendo, né? 92? 92. Eu já tava no mundo. Já tava no mundo, mas engateando ainda. Então, aí eu desenhava estampas de camisa. Hoje eu percebo, por exemplo, aí depois a gente vai acostumando com o processo todo de produção, essa coisa toda. Eu vi no Pajé uma grande oportunidade de produtos. Hoje a gente tem uma loja de produtos do Pajé, né? E agora a gente está começando a fabricar os bonecos. Aí, ó. Porque muita gente queria, só que a gente está fazendo aí os ensaios lá, porque a gente vai fazer os bonecos com as cabeças removíveis, né? Porque vai ter a forma humana dele e a forma com a chama. Então as crianças podem mexer, tá? Aquela coisa que criança gosta, né? É estilo bonecos do Power Rangers. Até agradecer o pessoal da Torran 3D, que o pessoal tá ajudando a gente muito nesse processo aí. Muito show. Então, assim, vai ter toda uma coleção mesmo de bonecos, mas com relação à história dele, é uma história que vai muito além só de uma história de índio. Muito além, principalmente no 2, por isso que eu falei com você. Você falou que já tá terminando um, falei, quando você começar o 2 que você vai perceber. Aí que o negócio fica quente. E aí que pega quente. Porque eu vou dar só um pequeno spoiler. O principal inimigo de Pajé é um outro índio. E é descendente da tribo Tamoio, que era inimiga histórica das Goitacá. Maneiro. E aí, quando você conheceu o José Marinho, que é esse índio, você vai ter tanta raiva, tanto ódio. Aquilo que nunca nasceu no seu coração vai nascer. Porque o cara é ruim demais. Péssimo, horroroso. Né? Eu mesmo, escrevendo ali o roteiro, eu falei, cara, não dá. Eu não consegui fazer um cara tão ruim assim. Mas no desenvolver da história, você percebe que o Pajé melhora. Né? Porque você vê que no 1 lá, a treta pega firme, né? Ele pira o cabeção completamente. E você vê nesse 2 e 3 realmente a jornada do herói dele. Né? A mudança de paradigma, as decisões que ele tem que tomar para realmente salvar as pessoas. Sim. E aí o auto-sacrifício. Tem um monte de coisa assim. É profunda, então, ali a leitura. Profunda, a parada é profunda. Então, assim, a história do Pajé calha nisso, ele conhece novas pessoas, conhece uma índia também, uma descendente dos Yanomami, que é a doutora Jaqueline, que ela simplesmente abandona todas as crenças que ela tinha quando estava na tribo para poder viver só na ciência. E quando ela encontra o Pajé, o mundo dela desaba. Do tipo, pô, meu irmão, que isso, cara? Como? Tudo meu é A, B, racional 1 e 2, não tem como. E aí o Pajé aparece. E aí, né, você vai ver uma mulher também que ela entra em parafuso, porque ela não sabe muito como lidar com isso. E no Pajé 4 agora, que está saindo agora em fevereiro, é que vem realmente assim, você verifica que esse nível emocional dela ficou a ponto de ela começar a explodir com o Pajé em algumas horas. Porque ela cuida do Pajé como se fosse uma criança, né? Escondendo ele e tal. Até que ela muda corte de cabelo, enfim, então uma série de coisas que acontecem. Tem tretas rolando Tem lá. tretas, altas tretas. Mas ela vai conhecer o amor
ela vai conhecer o amor, não com o pajé, mas ela vai conhecer o amor, vai acalmar esse coraçãozinho dela. Muito bom. Vai ser muito legal. Pô, e você ganhou o prêmio de melhor publicação de quadrinho do Brasil, né, com o Pajé. Como é que foi isso, essa Cara, premiação? primeiro foi a surpresa de ter sido indicado. Essa foi a primeira surpresa, pra mim foi a primeira surpresa. O coração vem na boca, né? Eu falei, vocês estão brincando? Eu falei, não tô brincando não. A trilogia do Pajé tá concorrendo. Eu falei, tá, tudo bem. Mas aí eu vi os outros candidatos, falei, putz, chegar nem perto, cara. Que eu vi, inclusive eu conheço alguns dos criadores, né? Que estavam lá, falei, puxa. Aí era um sábado, o dia do evento. Eu iria em Niterói lá para poder assistir ao vivo. Mas meu pai teve um probleminha de saúde, eu não pude ir. Aí beleza, eu assisti em casa. E tudo bem, tá tudo certo. Aí assisti em casa, deixei no ao vivo. E de repente, quando saiu o prêmio, melhor trilogia, Pajé. Rapaz, a gritaria da minha casa, os vizinhos pensando que tinha até achado um rato, alguma coisa assim lá. Foi muito engraçado. E chegou, né, a premiação pra gente lá, eu fiquei muito feliz. Aí a gente viu que realmente a coisa mudou de patamar. Você deixou de ser simplesmente uma pessoa independente no mercado para realmente mudar o patamar e agora alcançar realmente aquilo que antes você não alcançava. E aí o público é outro, né? Eu tive em São Paulo ano passado 2 vezes, por causa dessas coisas todas, né? Tive palestrando também lá em Itapetininga. E é engraçado que eu fui no Geek lá, né? Que é uma feira geek que tem, cara, mano, é loucura, tá? Os caras gostam de anime lá. Os caras são pirados. É muito envolvente, né? É doido, mano. Rapaz, é muito aquela molecada. E de repente, quando eu cheguei no evento, aí pra piorar, eu cheguei com a camisa do Pajé, aí uma mochilinha e tal, e na hora que eu cheguei no evento, parava aquela molecada assim, nova. Caramba, posso tirar uma foto com você? Eu falei, o quê? Comigo? Aí eu olhava pra trás, até assim, o Zé olhava, dava risada comigo e falava assim, o Zé é um dos nossos roteiristas. Aí eu olhava assim e falava, caraca, bicho, é você mesmo, vai lá, tira foto. Aí eu tirava foto. Assim, foi muito legal. Foi uma coisa diferente, coisa que eu nunca tinha sentido, assim, né? Nunca tive esse tipo de experiência. Mas a gente viu que realmente aonde que nossa publicação estava indo e para que caminho estava indo. Não, muito legal. E é isso, eu acho que é uma obra que é maneira, que é bem feita, é uma história legal, personagens, né, envolventes, tem que ser reconhecida, né, cara? É muito maneiro. Agora tem um questionamento que é pros dois, que foi, tipo, você falou assim, que tem um cara que todo mundo vai ficar, né, com raiva desse cara. Porque existem alguns vilões que a gente gosta, né? Que apesar, né, de serem um pouco malignos ali, eles são carismáticos. Então, não sei se, Rafa, você lida com essa coisa de vilão nos seus quadrinhos? Sempre, né? O Silas, inclusive, é a história de um vilão, um anti-herói. Depende de como você quer montar essa estrutura. Mas a verdade é que a gente acaba gostando de vilões porque a gente gosta de personagens ativos, entendeu? A gente gosta de personagens que fazem coisas, não que reagem ao que está acontecendo. E às vezes você acaba escrevendo heróis que só reagem. Aconteceu uma coisa, ele vai e lida com ela. Aconteceu outra coisa, ele vai e lida com ela, ao invés de ele fazer coisas. Sim. Por exemplo, no filme do Thor original, o Thor é um saco porque o Loki faz coisas. E o Thor só reage ao que o Loki faz. Entendeu? É verdade. É bem só isso. diferente dos quadrinhos, tá? Então você acaba criando vilões interessantes porque vilões são proativos. Muitas vezes. Eles criam as confusões que os heróis têm que lidar. E você pode fazer heróis envolventes, você pode fazer vilões envolventes, você pode fazer as duas coisas. E, ao meu ver, os melhores vilões são aqueles que você entende. Você não concorda, mas você entende. Eu sei onde esse cara tá vindo. Faz sentido a lógica dele. O que ele tá fazendo por causa disso não faz sentido. Mas o que ele tá... Da onde ele veio, eu entendo. E pra mim, sair um pouco dos quadrinhos e ir pra audiovisual, que, enfim, tá tudo conectado. Um exemplo, eu tava falando hoje mais cedo com os amigos meus. Um exemplo mais evidente disso pra mim é Breaking Bad, cara. Porque quando você pega Breaking Bad, tô falando sobre isso hoje, é uma série em que você acaba torcendo pelo vilão. Que é o Walter White, Walter White. Só que, pra cada pessoa, a chave virou num momento diferente. Em que hora que ele virou o vilão? Porque você tá vendo a série no início, ele era um cara normal, ele é um cara na moral, ele é um cara até com câncer, entendeu? Até que ele descobre. Mas ele é vilão, aquela série. Então, e aí em algum momento da série, ele faz alguma coisa e fala assim, eu tô torcendo pelo vilão? Esse cara é o vilão da história? Né? E esse momento acontece para pessoas diferentes em momentos diferentes da história. Então, eu acho que esse é o melhor tipo de vilão. É um vilão em que você
concordava com ele, né? Até ele fazer algo que você... Peraí, né? Isso faz a gente pensar, inclusive, até onde a gente quer ir, até onde a gente vai. sim. Exatamente, exatamente. Porque, acho que no caso de Breaking Bad, no início ele era até meio chato, né? Tipo assim, só seguir aquela vida dele, até que ele observa, tipo assim, é como se fosse um brilho no olhar, né? Uma oportunidade de ser bom em alguma coisa, não ficar, né, só sendo mandado em casa. Então, mas aí, até onde ele vai? Será que tá ok ele matar a gente? Será que tá ok ele... Entendeu? Aí, em que momento que você fala, não, peraí, eu iria só até ali? Cara, um bom E aí ele questionamento, avança. nunca pensei nisso. Eu tenho minha resposta. Qual é essa resposta? A minha resposta é a hora que ele faz a parada com a criança, que ele envenena a criança. Nossa, é verdade. Ali, pra mim, foi muito... Esse cara é vilão. É verdade. E tem um lance, né? Porque quando ele vem na criança... E ele mente sobre isso. Ele mente sobre isso. E outra coisa, eu acho que na mente dele ele pensa, não, porque só vai passar mal um pouquinho aqui, não vai dar nada não, né? Tipo assim... Então, tipo assim, na mente dele ele tem uma justificativa, só que é algo altamente questionável. Ele imaginava a extensão daquilo que aquilo ia tomar. Né? Exatamente. E acaba sendo, se você parar no grande esquema das coisas, esse envenenamento da criança é o motivo pelo qual ele é descoberto pelo Jesse no final. É né? verdade. Que é quando ele repara o negócio do cigarro faltando e tal, e é por causa daquilo, ele volta naquilo. É porque o Jesse tava metendo um pé, né? Ele ia pegar aquela van lá pro além, pra Alasca. Esse é o grande incidente incitante pra ele retornar, né? E fazer. Nossa, é o terceiro ato é muito bom. Breaking Bad é muito bom. Você assistiu Breaking Bad, é muito bom. Não, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu já assisti umas 10 vezes. Eu acho. E veja um Better Call Saul também, que é muito bom também. Amo. A fotografia, lindíssima. Eu tenho, assim, um estilo pessoal que é o seguinte, quando às vezes tô fazendo um trabalho em casa, no notebook, alguma coisa assim, então eu tenho que botar algo de plano de fundo, tipo assim, algo que eu não vá prestar atenção 100%, mas algo maneiro. Então, é assim, eu vejo Breaking Bad até o final, faço o looping, depois Better Call Saul, depois volto Breaking Bad, depois Better Call Saul. Porque não tem jeito, sempre tem hora que, assim, é aquelas horas icônicas que você tem que parar pra prestar atenção. Pô, é muito bom. Muito bom. Mas enfim, vilões são isso, vilões são interessantes. No fim das contas, todos os elementos da sua história têm que ser interessantes de alguma forma, entendeu? E o vilão é uma oportunidade disso, é uma oportunidade até do leitor testar até onde ele vai, testar o que ele acredita, testar se ele gosta, o quanto ele gosta da adrenalina, o quanto ele gosta de quebrar regras, né? E, enfim, você coloca ele à prova. E acho que as melhores obras fazem isso, fazem você pensar sobre elas depois que você acaba de ler. Com certeza, então, com certeza. Isso. É interessante, porque nessa linha, eu penso exatamente assim, o ser humano, ele é um poço de tendência. Boas e ruins. O que alimenta as suas tendências? São as suas influências. Sim. Então é exatamente isso que as histórias têm que trazer. Do tipo assim, qualquer um pode ser bom, e dependendo da situação, qualquer um pode ser mal. E mal assim, daquele jeito, né? Daquele jeito. E a gente percebe isso muito, eu trato muito a questão do vilão. Quando o cara decide ser mal, por um momento, aconteceu num momento de raiva, sei lá, o cara foi lá e matou alguém. O cara chora amargamente, ele vai se arrepender, porque a essência dele não é ruim. Essência. Agora, tem uns caras que você vê que, os sádicos, tem um cara que ele não decidi matar mesmo. E mata rindo. Entendeu? O caso do Hannibal. Caraca, o bicho é um louco, um sádico. O Hannibal. Então, assim, mas é interessante você lidar com isso, dessa questão da tendência humana. Nós somos assim. Meu irmão, todo dia você tá lutando contra uma névoa negra dentro de você. Sabe aquele momento que você fala assim, a vontade minha era de pegar no pescoço daquele fulano e quebrar. E tem uma história interessante, que é de um amigo pastor meu, assim, um amigo meu pessoal, pastor, que ele chegou chorando em casa por uma reação que ele não teve, mas que ele pensou em ter. Um cara foi assaltar ele, é até engraçada a história. O cara falou assim, pai, o senhor não tem 10 reais para me prestar, não? Para poder eu comprar uma comida? Aí ele vai e fala assim, rapaz, eu só tenho 50, eu vou ali trocar. O cara arranca do ferro e fala assim, então passa que é um assalto. Aí ele vira, pega, e era o único dinheiro que esse pastor tinha nesse dia. Ele estava indo a pé para casa. E o cara roubou, e quando o cara foi andando, ele falou, Fabiano, naquela hora eu olhei o cara, eu matei o cara de 10 formas diferentes. E ele começou a chorar, porque ele não era assim. Mas ele viu que ele podia se tornar um assassino. Pô, e isso é forte, cara. Isso é forte. E isso é o quê? Porque as influências dele sempre foram boas. Mas em um momento, uma fagulha qualquer,
você pode se transformar na pior pessoa do mundo. E foi isso que aconteceu com o seu personagem? Exato, Pajé. né? O pajé, você tá lendo lá, o pajé, no momento dele, acontece isso. Acontece. Mas só que ele demora muito tempo para descobrir quem ele é depois. E é essa virada que acontece no 2 e no 3. Né? E essa virada custa caro pra ele. Custa muito caro. Ele consegue até, né, voltar pro caminho lá, tudo bem. Mas você vai perceber. São escolhas. São escolhas. Tem até umas coisas interessantes que o pajé fala. Não vou dar muito spoiler não, mas tem muitas coisas interessantes que ele fala com o Marinho, que Marinho, você vê que Marinho é o típico vilão. É o cara que escolheu ser mal. Entendeu? É o cara que não tem volta. Esse cruzou a linha. Esse cruzou a linha. E podemos esperar outros vilões no universo HBO? O que você tem de spoiler pra gente? Meu Deus do céu. São 7 histórias, né? Lógico, são 6 histórias inéditas. A 7ª história é a continuação do pajé. Marinho vai vir pra cá, pra Campos aqui, botar o terror. E vai ser um negócio a ser feio. Mas, enfim. Nas outras 6 histórias, cada um dos heróis tem o seu próprio vilão, com cada um com suas motivações. Suas motivações. Tem histórias que você vai pensar que o vilão é uma pessoa e vai descobrir que é outra. O plot twist ali. O plot, assim, doideira. E no crossover, aquilo que você pensava ser não será mais. Tudo vai se transformar, Tudo se aquele transforma. lance. Muito bom. Então a galera fica ligada aí, né? Nos próximos lançamentos, que vai ter fortes emoções. Fortes surpresas. Muitas emoções, muitas. Eu quero mandar um salve aqui pra galera que está nos assistindo e lembrar que eles podem mandar os questionamentos aqui, né? Pro Fabiano e pro Rafa. O Zé Martins já comentou aqui, muito legal. E temos aqui um comentário. Inco, Escola de Mídias Criativas, animado. Eu quero saber sobre Inco, Rafa. Cara, então, muita coisa. Porque a Inco nos últimos anos se tornou uma parada que não estava planejada, assim. Porque a Inco nasceu na minha casa. Eu dava umas aulas pra galera pra fazer uma grana extra, entendeu? Eu tinha voltado do intercâmbio na França, eu tinha uma bagagem legal que eu queria compartilhar com as pessoas e fazer uma graninha. Só que eu falava nas redes sociais e a coisa começou a crescer, ganhar atração, porque as pessoas vinham pelas redes. E na pandemia, o curso que era presencial virou online, e aí deu muita gente. Aí eu falei, rapaz, as pessoas estão interessadas mesmo, eu devia focar nisso. E aí eu chamei amigos meus para dar aula comigo, então no início era só eu, depois veio o Denis e o Pacha, né, o Denis da desenho e o Pacha da roteiro. E continuou crescendo, e eu falei, meu Deus, o negócio... E hoje em dia a gente tem 7 professores, a gente tem 16 turmas diferentes, 16 cursos diferentes, metade deles estão lotados agora para o próximo semestre, e o primeiro Inco, o que a gente faz, que é um diferencial, fez a gente inclusive ganhar essa proeminência na cena, assim, muito rápido, né? A gente tem 6 anos, a gente já está referência nacional, assim, foi que a gente publica os alunos. Então, isso todo final de semestre, o aluno sai publicado, entendeu? Na coletânea da Inco. E a primeira coletânea da Inco era mais fina que esse Residium aqui. Era fininho assim. Não sei se a galera tá vendo na câmera aí. Isso aqui fininho. E o último Inco foi esse aqui. Nossa! Então, assim, são 336 páginas e eu terminei de fechar o próximo agora, no semestre que terminou. São 352, se eu não me engano. Muito tá crescendo e a gente até tem que pensar como é que a gente vai fazer, porque daqui a pouco não vai dar mais pra imprimir. Tem que ser volume 1, volume 2. A gente vai ter que quebrar ele em categorias e tal. O que é muito interessante, né? Porque a Inco começou a crescer, a gente começou a sair do quadrinho, então no início era só quadrinho, aí depois virou quadrinho e desenho, depois quadrinho, desenho e roteiro. Agora a gente tem curso de criação de mundo, a gente tem curso de aquarela, a gente tem curso de HQ, jornal, a gente tem curso de urban sketching, entendeu? Tem curso de presença digital nas redes pra galera que quer fazer, botar sua arte na internet e tal. A gente tá diversificando de edição e diagramação e tal. E a gente vai ano que vem abrir um curso novo com o Mário Cal, de arte final, nosso correspondente dos Estados Unidos. E vamos fazer curso de tirinhas também e curso de colorização para quadrinhos. Mas mais do que isso, eu acho que o mais interessante, na verdade, eu vou chegar nessa parte, é que esse ano passado também a gente fez nossas primeiras parcerias internacionais. Então a Inco cresceu e a gente fez ano passado parcerias com a Alemanha. Então a gente fez um evento junto com uma escola da Alemanha e
pô, deu diploma pros caras da Alemanha, muito entendeu? chique. É muito maneiro, os alunos nossos com diploma da Alemanha. E a gente vai fazer agora de novo, agora virou uma parada recorrente. E a gente também fechou parcerias com os PALOP, que são os países portugueses países africanos de língua portuguesa. Massa. Né, Moçambique, Angola e Cabo Verde, e a gente está fazendo parceria com eles também para produzir trabalhos colaborativos em conjunto com os alunos de lá, os alunos aqui fazem tipo uma espécie de intercâmbio. Nossa, que maneiro. Tá sendo muito maneiro nesse sentido. Muito bom. E o que me leva ao ponto principal da Inco, né, que foi o que gerou o Residium, que é o seguinte: a escola cresceu e tem muito aluno querendo trabalhar com quadrinho, com arte, e os professores não têm mais tempo de atender os clientes. E aí, ano passado, clicou o Tic-Tac e falou assim: eu tenho um monte de gente querendo trabalhar e um monte de cliente que não estou dando conta. E se eu juntar as duas coisas? E aí nasceu o Inco Studio. Então agora a gente faz o seguinte: eu estou coordenando as equipes que estão. Eu pego esses clientes todos corporativos, enfim, empresas e outras mídias, né? Por exemplo, teatro e RPG, que a gente pega e dando para os veteranos. Então a galera que manda bem na escola, o cara meio que já sai empregado, porque eu já pego esses caras e falo: ó, vem pra cá e a gente vai botar você para fazer um quadrinho aqui, para publicar, para fazer coisa. Muito e bom. Tá rolando. E aí esse foi o primeiro trabalho do Inco Studio, a gente lançou na CCXP, e como foi um puta case de sucesso, né? Muita gente chegou junto na CCXP com a gente. Então a gente tá fechando vários projetos agora por conta desse aqui. E esse ano vai ser o ano do estúdio, maluco. Legal. Então, assim, se você que tá assistindo aí quer, sei lá, fazer tirinhas pra rede social que você tem, ou quer fazer uma história, talvez um infográfico, uma história informativa da sua empresa, ou até um marketing de conteúdo mesmo, criar uma história ficcional, mas que vai levar o seu produto de alguma maneira, como aqui os bonecos da Residium, né? Fala com a gente, que a gente está fazendo várias paradas legais. A gente está fechando o calendário desse ano agora, até fevereiro, porque tem muita coisa já. Então, vamos fazer gibi, pô. Vamos dar um jeito de fazer a galera que faz gibi ganhar dinheiro. Esse é o ponto, entendeu? Levar os artistas que estão querendo ganhar dinheiro com isso para os clientes, que são muito corporativos, que é onde está o dinheiro. E aí, juntar as duas coisas e fazer os artistas viverem dinheiro. Tá certíssimo. E o que eu acho muito maneiro é que, tipo assim, né, antes de conhecer Inco e tal, eu nunca tinha imaginado que seria possível, eu vou fazer um quadrinho, vou aprender a fazer um quadrinho, tipo assim, de modo específico, né? Pô, você pode aprender a ilustrar e tal, existe, né, alguns modos, só que especialmente quadrinho, porque observa, assim, que tem, a gente até falou no início, né, o jeito certo de passar a informação no quadrinho, porque não é um negócio que tá na sua mente que a pessoa lendo vai entender, né? Então, tem toda uma questão ali, tanto estética quanto na parte de conteúdo, né? E é louco, porque o mercado de quadrinho no Brasil, ele é muito embrionário, hein? Infelizmente, muita gente faz, mas não existe uma estruturação, né? Por exemplo, não existe um curso superior de quadrinho no Brasil. Não, entendeu? Não existe mesmo. E existe em outros países. Então, o que está faltando no Brasil? Ou então, uma coisa que o Max Andrade falou num evento que a gente estava. O Max Andrade faz quadrinho, trabalhou com o Maurício de Souza, amigo meu, ele falou uma parada que até hoje, eu estou dormindo, que ele falou assim: todo mundo que trabalha com quadrinho no Brasil ganha dinheiro, menos o quadrinista. Como isso me bate muito errado, cara. Não, mas é interessante isso aí, porque isso é uma coisa que a gente bate muito lá na HB. Uma das coisas que a gente parou de falar mesmo, e isso é uma coisa que eu falo com todo mundo. Eu falei, pare de chamar o nosso quadrinho de quadrinho nacional. É quadrinho. Ponto final. Quadrinho. Porque parece que você segrega o negócio. E outra coisa, lidar com as coisas com profissionalismo, que é uma coisa que falta muito no nosso mundo. Porque a gente tá nesse negócio embrionário, a galera mundo, faz na joelhada, tipo, vai tentando fazer, entendeu? Ninguém faz um sistema de planejamento, por exemplo, um quadrinho, uma linha realmente, a pessoa eles vão criando histórias do nada, para tentar encaixar uma na outra. Não se faz, por exemplo, lá eu tô falando do nosso caso, nós temos uma saga com 3 fases, já pronta. A gente está terminando de desenhar a segunda fase agora para em maio entrar com campanha novamente. Entendeu? Então é um planejamento extenso antes, né? Muito antes. E outra coisa, você não pode pensar só na publicação. Os produtos, que a gente conversou sobre isso, os produtos relacionados a essas histórias vão alcançar que tipo de público? Aí você começa a fazer aquelas pesquisas de mercado. Eu acho que é isso que falta. Eu percebo isso. Percebo muito isso no mercado nacional. E talvez hoje, por exemplo, quando a gente fechou a parceria com a Quimera, eu matei 2 problemas de uma vez só.
que foi exatamente a questão minha de impressão e logística. Impressão e logística. Aí nós tivemos um outro problema, porque nós tivemos pedidos de Portugal e Estados Unidos, e não tinha como atender lá. Aí, como eu sou um dos roteiristas do Linhagem Geek, né, que todo mundo conhece, né, o portal aí do YouTube, que fala muito sobre cultura geek. Quando eu comecei com eles lá, eu conheci o Ednor, que faz parte da equipe, e o Ednor mora no Canadá. Ele falou: Fabiano, calma aí, cara, eu vou traduzir o Pajé todo, e nós agora, a gente está colocando a trilogia do Pajé em inglês e espanhol na Amazon. Oh, que legal. Via print on demand. Então, por exemplo, os brasileiros que moram fora, ou as pessoas que querem conhecer, vão comprar lá, já chega, a própria Amazon imprime pra gente. Muito maneiro. Já distribui e tá tudo ferro. Internacionalização da marca. É o caminho inverso. Normalmente a gente faz o caminho de lá pra cá. A gente faz o caminho, tá fazendo um caminho inverso agora. E isso é muito legal. Quando você começa a tratar dessa maneira, de forma profissional. Sim, sim. De forma profissional. O lance é esse, é que a gente tem muita gente fazendo porque tem algo a dizer, porque tem história para contar, mas não tem uma formação, não existe, é até redundante, uma formação formal de quadrinhos, entendeu? E a Inco acaba chegando, não é a única escola de quadrinho do Brasil, claro, mas acaba pegando um pouco esse vácuo, e é muito legal porque a gente vê vários artistas da Inco que agora estão produzindo quadrinhos, que agora estão na cena, estão na CXP, estão ganhando edital, estão ganhando prêmio, trabalhando para fora, e a gente vê que, sei lá, daqui a uns 5, 10 anos vai ter uma geração Inco de alguma maneira, entendeu? Que vai estar no mercado. Exatamente. Por exemplo, os quadrinhos... É muito engraçado isso. Eu fui dar uma oficina de desenho no shopping, semana passada, eu acho. E aí eu tava falando com o pessoal que tava lá: você gosta de quadrinho e tal? A menina: eu gosto muito dos quadrinhos do... Qual é o nome dele? Do Selbit. Selbit, né? Acho que é. Selbit. Eles e dos quadrinhos do Ozob, que é Jovem Nerd, né? E aí falando: eu gosto muito desses quadrinhos. Eu falei: ué, no meu. E ela deu uma chocada assim: a galera da Inco, que agora trabalha com o Jovem Nerd e muito maneiro, inclusive. Né? Então, é muito doido, porque essa galera que formou aqui, entendeu? Então a gente tá colocando essa galera pra trabalhar no mercado, isso é muito maneiro. E a gente tá acabando... Isso é legal porque sobe o sarrafo, né? Então, assim, agora começa a se esperar mais dos quadrinistas, porque os quadrinistas sabem que tem método pra fazer. E assim, eu digo isso na primeira aula, não é o único método que existe. Não existe a polícia do quadrinho. Se você fizer errado, vai bater na sua porta e revogar a sua carteirinha de quadrinista. Olha! Você faz como você quiser, entendeu? Mas tem jeitos que funcionam melhor, jeitos que são mais eficientes, jeitos que você vai acessar o mercado mais fácil, entendeu? Você quer fazer quadrinho pra você ser quadrinista e viver disso, ou você quer fazer quadrinho porque você tá afim de ter um quadrinho na estante e dizer que é seu? Os dois são válidos. Não tá errado, entendeu? Exato. Mas assim, muitas pessoas fazem quadrinhos hoje do segundo jeito e queriam fazer do primeiro. Entendeu? Fazem do segundo porque só conhecem esse jeito. Só faz o próprio quadrinho e pronto, acabou. Exatamente. Mas se a gente começa a profissionalizar a galera, em breve a gente vai se esperar mais tanto dos quadrinistas, deles mesmos, né? Tipo assim, a gente quer um nível mais alto, quanto dos leitores, que às vezes olham pra gente e falam que o quadrinho nacional é uma coisa menor, porque o que conhece é muito o cara que fez o que ele quis fazer, entendeu? O cara não tem... E aí lá de fora, às vezes nem é tão bom, mas ele é profissional. É um quadrinho que foi feito numa estrutura, que tem uma editora, que tem, né, um roteirista desenhista, que veio embalado numa embalagem profissional, né? E o nosso parece feito de qualquer jeito. Às vezes até melhor, mas foi feito de qualquer jeito por mais essa falta de profissionalismo. E é muito doido. É uma questão que não é sobre quadrinhos. Não é sobre ser artista. Você pode ser um excelente artista, um excelente quadrinista e não ser o cara do marketing, ou então o cara da edição, entendeu? É isso aí. Ser profissional, enfim. E se você não faz isso, contrate alguém. Se você não tem grana, faça parceria com alguém que faça isso e troquem ideia e fazer a coisa funcionar, e tá funcionando. Enfim, fiquei emocionado falando disso. Mas é isso mesmo. Façam bons quadrinhos. Sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer quadrinho, eu falava: façam quadrinhos. Agora não. Agora faz quadrinhos já. Façam bons quadrinhos. É isso aí. Porque faz diferença. Agora a gente já tá num nível que a gente pode dizer: façam bons quadrinhos. Entendeu? Sempre subindo o nível, né? É isso. Inclusive, você ficou emocionado. E a galera também ficou emocionada porque comentaram a beça aqui. Javas Gustavo mandou um boa noite. Javas Gustavo, grande companheiro. Leonardo Rufini, esse quadrinho do Canteiro de Obras aí na mesa é onde tá publicada a minha primeira história. Salve, Rafa. Olha aí. Salve, Léo. Tamo junto, cara. Um exemplo aqui é o Vivaço, né? De um cara que foi publicado. Muito maneiro. Bruno Peçanha, Rafa, me nota e edita meu material. Bruno Peçanha, vou dar um recado aqui pra você, que eles me rejeitam e não querem vir no Vox, cara. Falou. Não, calma. Emocionou. Bruno, já convidei ele. Vamos ele fazer, tem que brotar. Coraçãozinho pra você aqui. Olha aí.
Bom, Adriana Matoso, esse ano eu tô lá. Ian Vermelho, salve Rafa, que é top demais. André Mantuano mandou um boa noite. Mantuano, um dos nossos desenhistas lá da HB. Que maneiro, Ele tá aqui desenhando presente. o Camaleão Furtivo. Legal. Cara fantástico, ótimo profissional, e vocês vão se emocionar com o Camaleão Furtivo. Calma, eu gostei do nome, achei presença, né? Exatamente. O Camaleão E Furtivo. foi criado pelo meu filho. O roteiro é meu, né? A supervisão do roteiro é do nosso editor-chefe, o Cris Stussi. E o desenho do André Mantuano. Muito maneiro, muito maneiro. Isso. Bom, galera, Causa 919 o nome aqui. Olha aí, top demais o bate-papo. E é um aluno também. É Causa. Olha só, não sei qual é o estilo, aí eu não sei, né? não sei qual é o seu nome, mas Se tamo manifeste. junto, meu querido. Tamo junto, vambora. Salve Ian também. Traduz. Bico na cabeça, mandaram aqui. Zé Martins, caramba, nunca pensei que por trás dos quadrinhos existissem tanto conteúdo e tanta informação. Fantástico. Ali, É muita ó. coisa, é muita Galera coisa. acompanhando. Carlos Eduardo, salve Fabiano, salve HB Comics, né? O pessoal tá em peso. Valeu, galera. E tem um questionamento aqui. Thales Pacelli, boa noite, pessoal. Eu queria ler Residium, tem uma arte muito linda. Onde a gente encontra? Eu acho que acho não, Thales é Inco também. Salve. Tem inclusive Thales. Eu falei com você, se não me engano, pra fazer um negocinho, depois a gente conversa no negócio aí. Eita, Olha aí. que isso? Atenção, Jabás. Atenção, Jabás. Não, é porque vai ter um projeto do Incostura agora de RPG. E aí são várias equipes. E aí eu tô RPG é pesadão. chamando a galera pra fazer. Vai ser um quadrinho de um RPG. Louco. Fazer uns quadrinhos de RPG, vai ser legal pra caramba. Muito Enfim, me encanta essa. perguntaram como é que compra Resíduo. Então, complicado. Porque foi um projeto que ele foi lançado meio que exclusivo CCXP. Então lançou lá e acabou. Meio que esgotou o que a gente tinha pra vender lá, acabou. A gente a gente vai vender novamente no próximo grande evento que vai ter. Que vai ser Bienal do Livro do Rio, esse ano. Vai ter se não me Bienal engano. do Rio em julho, não é isso? Eu acho que vai ter Bienal de Curitiba também, Bienal de Quadrinhos de Curitiba esse ano. E CCXP de novo. Mas, por enquanto, está só em eventos. A gente está vendo ainda a viabilidade de vender isso no site da Iron. Mas junto com os bonecos. Mas ainda não tá rolando, porque... enfim, questões burocráticas. Não tem que resolver. Eles têm que ver o que eles querem. Se eles querem vender isso como produto lá, ou se eles querem que seja uma parada exclusiva de eventos, entendeu? E eu acho que tá tendo mais pela possibilidade de ser exclusivo de eventos, porque cada evento desse vai lançar um quadrinho novo, como eu falei, vão ser spin-offs, né? Saquei. Então eles querem que seja uma coisa, tipo assim, é o boom do evento, entendeu? Até porque, uma coisa que a gente fez... Pesadão ali, né? Exclusivíssimo. Não, e a gente fez um negócio muito legal. Eu sei que no meu não tem, mas é o seguinte, aqui tem uma parte com o caça-autógrafo de todos que participaram. Legal. Entendeu? Maneiro! E aí a galera na CXP vinha na nossa mesa com isso aqui preenchido, entendeu? Cadê a galera pra autografar aqui, entendeu? E aí a gente fazia Muito uma parada bom, muito dessa, bom. então a gente quer que a galera tenha dessa forma, entendeu? Muito show. E aí por isso que o foco tá em evento nesse momento, mas é isso, sem mais. Sem mais. Fica o questionamento, né? Pra a galera seguir lá pra ficar sabendo os próximos acompanha lá que episódios. a gente vai dar novidades em breve aí. Galera, foi um prazer ter vocês aqui. Ainda temos mais 5 minutinhos de live. Então, eu queria perguntar pra vocês, tipo assim, por exemplo, vamos dizer, eu tenho um sonho de ser ilustrador, eu tenho um sonho de fazer o quadrinho. Primeiramente, o que eu preciso, tipo assim, além da inspiração, de modo físico, assim, o que eu preciso pra começar? Por onde? Qual é o caminho das pedras ali pra ser o início de tudo, por exemplo, pra quem quer ser quadrinista? Pô, maluco. Tem a versão com e sem jabá. A versão com jabá faça Inco. Meio que a gente literalmente vende esse serviço. Você vai fazer um quadrinho e você vai ser publicado. Mas, não, falando sério, parece ridículo o que eu vou falar, mas vai fazer. Vai ser ruim. Vai ser ruim. Mas faz, entendeu? Porque ao você fazer, você vai começar a entender o que precisa ser feito pra fazer, entendeu? É o aprender fazendo. Você vai entender que você fez um cocôzinho, mas que você aprendeu com ele a fazer um cocôzinho menos fedido da segunda vez, e você vai, né, Até crescendo. fazer uma obra de arte. Exatamente. A parada de você fazer a Inco, e não a Inco, fazer qualquer curso, né, estudar antes de só fazer, é que você pula algumas etapas, entendeu? Você não vai começar lá tão embaixo, você vai começar já com uma parada mais maneira, porque você teve noção de várias coisas, entendeu? E assim, pra mim, é essencial que você faça as duas coisas, que você faça quadrinho e que você estude quadrinho. Porque se você só estudar quadrinho, você vai virar um grande idiota acadêmico que entende muito e não sabe fazer nada, entendeu? Então você vai entender de quadrinhos, escrever artigos sobre quadrinhos, mas na hora de fazer você vai ficar nervoso e não vai fazer. E se você só faz, você vai fazer
sem pensar. Você vai criar quadrinhos genéricos, redundantes, entendeu? E que às vezes são muito mais do mesmo e são muito feijão com arroz. Então se você tem que estar sempre flertando com o outro, então você faz um, aí você acabou de fazer, aí você estuda ele. Aí você viu, errei aqui. Aí você vai estudar tudo isso que você errou. Aí agora você estudou várias coisas novas, aí você vai fazer o segundo. Aí você vai melhorar. E é um vai e volta eterno assim. que é pra sempre. E é divertido, parece chato, mas é muito divertido. É divertido mesmo. Entendeu? É divertido. Mas até porque, por exemplo, essa questão do estilo pessoal de cada um, né? Às vezes eu vou fazer um quadrinho que é legal pra mim, mas não é muito, né? Às vezes não vai irritar ali, né? Não é muito vendável. Você quer fazer esse quadrinho pra quem? Aí que tá. E de novo, fazer pra você mesmo tá tudo bem também. Tá, tudo bem. A não ser que a pessoa queira viver disso, vamos dizer assim, né? Tem opções de viver disso. Mas a questão do quadrinho é isso mesmo. É estudar, não parar, praticar sempre em todo lugar. Praticar sempre. Eu tava em todo desenhando lugar. aqui agora. Ela tá, olha lá. Que massa! Saiu. Eu comentei. Pô, muito bom, sensacional. Eu comentei até com o Rafa, que eu quando 7h30 da manhã eu tô desenhando. Até às 18. Então, terminando uma série de coisas, né? Terminei uma série de quadrinhos agora terceirizados que eu tava fazendo. Então tirei uma obra dos Estados Unidos e outra aqui do Brasil. Aí já foi. Agora eu tô só me dedicando aos meus, porque no próximo mês já tem outra obra fora do Brasil que eu tenho que fazer também. Tem um programa ali, né? Então o negócio é meio complicado, mas estudar. Estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. Não tem jeito, quadrinho é assim. Quadrinho é assim. Aliás, o desenho, a arte em si, você só consegue fazer desse jeito. E é uma dica que parece frustrante, parece uma coisa tipo assim, vai estudar? Mas é real. Eu vou dar um exemplo muito interessante disso. Tem uma turma na Inco que é a turma de ateliê, que é a turma que é difícil falar que eu mais gosto porque é escolher filho, né? Mas assim, é uma turma que me divirto muito porque eu não quero que eu desenho junto com a galera. Porque é uma turma que ela não é conteudista. A gente senta toda semana e fala, ó, o desafio hoje é fazer isso, bota a musiquinha, fica conversando e fica desenhando juntos, entendeu? É mais leve, não tem dever de casa, é legal pra caramba. E aí as pessoas vão pra fazer essa turma justamente porque o cara tá sem tempo, ele tá começando agora, ele não quer densidade de informação e conteúdo, dever de casa. Ele quer começar a fazer ele de boa. E aí é uma turma que não tem dever de casa, é uma turma que não é... A proposta não é você aprender a desenhar, mas você faz 6 meses e fala, rapaz, Não é que eu tô desenhando. não é que eu tô desenhando melhor? Entendeu? Cara, Porque você desenha uma prática vez é por semana. tudo. Prática é tudo. Os exercícios são pensados pra você... Tipo assim, você aprende sem ver o que tá aprendendo, entendeu? Exatamente. Então é sentar e estudar, cara. Parece quase religioso isso, mas confie no processo. Exatamente. É Você isso, vai desenhar todo dia, ou não posso todo dia, toda semana, ou 2 vezes por semana. Por 6 meses, você vai olhar, guarda no caderno porque é bom pra isso. Você vai olhar o primeiro desenho, é um lixo, e o último... Rapaz, não é que ficou... Você compara os dois. É igual quando você cresceu, você engordou, você emagreceu, que alguém vê você tá mais alto, né? Você não reparou que você tá mais alto quando você é jovem, né? Enfim. Cara, mas isso é impressionante. Inclusive, né, o Bruno é meu professor e ele dá aula de desenho, né? E no início, tipo assim, eu já desenhava quando eu era mais nova e tal. Mas é impressionante a diferença entre meu primeiro desenho na aula dele e o último. O último já tá maneiríssimo, já tá nanquinho, todo bonitão. E é isso, é sempre, né, continuar. Inclusive, vou fechar aqui nossa live com o comentário: o Rafa só não desenha quando tá dormindo. Jovens, foi um prazer ter vocês aqui hoje nesse bate-papo, que é sempre muito maneiro, bate-papo sobre arte, sobre ilustração, sobre quadrinhos. Espero recebê-los em uma próxima oportunidade, né? E agradeço você também que esteve assistindo o Vox hoje, comentando aqui, participando. O Vox Podcast vai ao ar toda quinta-feira, 7h, para saber quais serão nossos próximos temas. Me segue no Instagram, @JuliaRu, e eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.